Chegamos assim ao nosso 60º encontro. Nós estamos no capítulo 19 do Evangelho de João, hoje a partir do verso 31. Nessa altura do Evangelho, Jesus Cristo já está morto, acusado pelo Sinédrio de blasfêmia contra Deus e de rebelião contra César. E são os próprios judeus que vão pedir a crucificação de Jesus. Quem grita crucifica-o são os judeus. Pilatos simplesmente atende. Mas por que pediram a crucificação? Por que exatamente a crucificação? Os romanos optavam pela crucificação para poder intimidar qualquer outra pessoa que pensasse em cometer o mesmo erro que aquele condenado cometeu e está lá na cruz. Então o motivo da crucificação era essa. Um local bem visível, com uma placa indicando qual é o crime daquela pessoa, para que todos pudessem ver e entender que se cometesse aquele mesmo problema, aquele mesmo erro, aquele mesmo delito, mais cedo ou mais tarde estaria pendurado numa cruz. Esse era o objetivo da crucificação. Mas por que então que os judeus, o Sinédrio, chega para Pilatos e grita, crucifica-o? Por que eles pedem a crucificação? Certamente eles conheciam muito bem a lei mosaica, eles eram doutores da lei. E eles conheciam muito bem o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, verso 22. Então lá em Deuteronômio está escrito o seguinte: se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E assim contaminarás a terra que o seu teu Deus te dá em herança. Então eles sabiam muito bem que quem era pendurado no madeiro, quem era crucificado, era considerado maldito de Deus. Daí a sentença a ser crucificam. Apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 13, Paulo relembra isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então eles sabiam muito bem, conhecedores da lei como eram, sabiam que a crucificação era uma sentença de maldito para o Nazareno. Todos iriam ver Jesus pendurado na cruz e entender que ali estava o maldito de Deus, pendurado no madeiro. Mas Jesus ainda está na cruz. Ele foi crucificado por volta das 9 horas da manhã e às 15 horas, às 3 horas da tarde, estava morto. E judeus, a partir de agora, têm pressa em tirar os corpos da cruz. Estão apressados para tirar os corpos da cruz, porque o sábado estava chegando. E o sábado do judeu começa no pôr do sol da sexta-feira. Então, a partir do pôr do sol de sexta-feira, já é considerado o sábado judeu. E no sábado, de acordo com os ritos, de acordo com a lei, não se podia fazer mais nada. E não era um sábado qualquer, era um sábado preparatório para a Páscoa, da celebração da Páscoa. Então, eles têm que fazer alguma coisa antes do pôr do sol, que você se lembra que a gente acabou de ler lá em Deuteronômio? Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente enterrarás no mesmo dia. Era a lei que eles conheciam. Então, se tem ali 3 crucificados, 3 pendurados no madeiro, os 3 vão ter que sair do madeiro antes do pôr do sol. E não vão poder passar a noite ali, senão estariam contrariando a lei. Então Jesus deveria ser enterrado antes do pôr do sol. Quando os romanos crucificavam alguém, o seu corpo era deixado para apodrecer na cruz, para servir de exemplo. Então, um romano, quando crucificava alguém, a pessoa agonizava 1, 2, até 3 dias, depois morria e continuava pendurado no madeiro, apodrecendo aos poucos, com as aves comendo a carne, a putrefação, os mosquitos, os vermes, as vísceras expostas, para que todo mundo veja. Todos têm que ver
a pena que aquele cidadão está pagando por ter contrariado o Império Romano. Esse era o objetivo da crucificação romana. Mas os motivos que levaram Jesus à cruz não eram motivos romanos, mas motivos judeus. Então Jesus estava crucificado não por desejo romano, mas por solicitação do Sinédrio. Vamos ao texto? João escreveu assim, versículo 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, o sábado da Páscoa, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e que fossem tirados. Então eles vão correr até Pilatos, já são 3 horas da tarde, nós precisamos fazer alguma coisa que não contraria as nossas leis, vem o sábado, vem a Páscoa, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para que quebrem as pernas dos crucificados, que quando você quebra a perna de um crucificado, o corpo desce, arreia, não tem uma sustentação. E com isso aí você não consegue mais respirar, o teu diafragma fica como se paralisado pela posição que você está, você não consegue mais respirar e você morre quase que imediatamente por asfixia. Então acelera-se a morte do condenado quando você quebra as pernas dele na cruz. Então eles correram, vamos quebrar as pernas desses 3 para que eles morram o mais rápido possível, que a gente consiga tirar esses corpos antes do pôr do sol, enterrá-los antes do pôr do sol, para a gente também não quebrar as nossas leis. E Pilato, novamente, atendeu a solicitação do Sinédrio. Afinal, eram eles que estavam acusando Jesus. Olha o versículo 32. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro que ele tinha sido crucificado. Opa, já quebrou a perna dos 2. Agora chegaram a Jesus. Versículo 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Jesus estava morto já. Ele passou por um flagelo, ele passou pela surra na mão do soldado do templo, ele já estava desgastado, ele estava ali, estava morto. E se Jesus, aí tem um mistério, que se Jesus ainda estivesse vivo naquele momento, suas pernas também seriam quebradas. Então, se Jesus ainda estivesse vivo naquele instante, levaria a marretada no joelho, como os outros levaram, iria ter os ossos quebrados. Mas as Escrituras afirmam que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Jesus era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o Cordeiro que era oferecido nessa Páscoa pelo próprio Deus. É Deus que está oferecendo esse Cordeiro naquela Páscoa. E esse Cordeiro não poderia ter defeito e não poderia ter seus ossos quebrados, por causa da lei. Lá em Êxodos, capítulo 12, versículo 46, ensina que o osso do cordeiro, que é celebrado, que é imolado na Páscoa, não poderia ter nenhum osso quebrado. Está escrito assim, o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis nada para fora. Por que está falando em casa? Porque nesse momento do Êxodo aqui ainda não existia nem tabernáculo e nem templo. O tabernáculo apareceu daqui a pouco, no deserto, e o templo muito depois, quando Davi tem a intenção e Salomão constrói. Então, nesse momento, não existia templo, ele era celebrado em casa, então era comido em casa. E olha só como está o texto lá. Não, nem lhe quebrará osso algum. Vou ler o texto todo. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levarás fora nada, não tem nada para levar fora de casa, e não lhe quebrareis osso nenhum. Ele era assado sem que nenhum osso se quebrasse. Então, nenhum osso de Jesus poderia ser quebrado. Senão, ele não seria o Cordeiro de Deus. Então, o osso de Jesus não foi quebrado. Ele já estava morto na cruz para evitar que as suas pernas fossem quebradas, como foi dos outros 2. Mas o Salmo 34, verso 19, também afirma, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos a livra. Vai preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Então, já lá no livro dos Salmos, já tinha essa informação que o Senhor não deixaria que nenhum de seus ossos fosse quebrado. Por isso, às 15 horas, 3 horas da tarde, Jesus já estava morto. Foi crucificado às 9 da manhã, às 15 horas já está morto. Se não tivesse morto, suas pernas seriam quebradas. Aí teríamos um problema sério. Versículo 34. Mas um soldado lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.
Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós o creiais. João está escrevendo isso aqui para a gente, contando o fato de que um soldado foi e abriu o Senhor com uma lança, e esse que abriu testemunhou e disse que é verdade o que aconteceu. Ou seja, é verdade que Jesus estava morto. O profeta Zacarias já tinha escrito, nós temos na Bíblia no capítulo 12, verso 10, que olharão para aquele a quem trespassaram. Opa, a informação do profeta já está aqui. Olharão para aquele que transpassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, olharão para aquele a quem transpassaram. Já tinha informação aqui que Jesus seria transpassado pela lança romana. Então, o fato daquele soldado chegar para Jesus e traspassá-lo com a lança, já estava nas Escrituras. Aí, esse mesmo João que escreve o Evangelho, escreve para a gente lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Opa, está até no singular. Todo olho verá, ou seja, o teu olho, o meu olho, há de ver, até quanto os transpassaram. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o transpassaram. Está aqui a informação. Então João escreve, continua escrevendo, 36. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aqueles a quem trespassaram. E depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, ele vai fazer agora um ato maravilhoso. Esse José de Arimateia, nós temos algumas informações sobre ele. Mateus, por exemplo, nos informa que ele era um homem rico. Marcos nos informa que ele era um membro do Sinédrio. Lucas nos informa que ele era bom, justo e que não concordara com a posição do Sinédrio. João agora dá mais informação para a gente, que ele tinha medo da retaliação por parte dos judeus. Ele tinha medo do que aconteceria com ele se ele se declarasse, naquele momento, um discípulo de Jesus. Mas agora, um discípulo em oculto vai se declarar. Veja o que ele vai fazer. Rogou-lhe a Pilatos, José de Arimateia, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Agora ele vai, se apresenta e chega a Pilatos. Pilatos, me permite tirar o corpo de Jesus. E sabe o que acontece? Pilatos lhe permitiu. Pilatos permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Veja a versículo 39, veja só. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Ele que tinha ido à noite, às escondidas, ter com Jesus, agora vai enquanto é dia. E Nicodemos, nós sabemos que é um dos principais dos judeus, era mestre em Israel, era um discípulo oculto, agora se declara. Vai lá corajosamente, acompanha Arimateia, levando uma quantia em óleos para ungir o corpo de Jesus. Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, a Páscoa está chegando, o pôr do sol está chegando, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus ali. Por estar perto do túmulo, depositaram o corpo do Senhor Jesus ali. E assim, é só aguardar o maior milagre desse século, dessa terra, dessa geração, dessa era, a ressurreição. Que sem ela, a nossa fé seria vã. Mas isso é tema do nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem todos com Deus e até lá.